Então, começando essa segunda parte do vídeo. Então, no pensamento platônico, como a gente já viu, fazendo uma brevíssima retomada, Platão ele tem uma metafísica, que é essa visão do todo. A metafísica é o estudo do ser. Então, a metafísica platônica, ela parte da ideia de que existe um mundo das ideias, que é a base do mundo material. Então, o mundo material não é o verdadeiro ser. O verdadeiro ser está lá no mundo das ideias, do qual tudo isso aqui é cópia. Ele tem uma epistemologia que decorre disso. O que é epistemologia? A teoria do conhecimento. Então, o conhecimento para ele é o conhecimento que a alma um dia contemplou no mundo das ideias. Não existe conhecimento verdadeiro a não ser aquele que vem da alma. Os sentidos não são a base do conhecimento humano. Os 5 sentidos não são a base. Então, o que importa para a gente é o que vem da nossa mente, por isso a ideia do inatismo. E dentro disso também vai ter uma política, né? A ideia de sofocracia, que eu citei lá no vídeo anterior, a ideia do governo dos sábios, ela vai estar muito baseada nessa noção de realidade aí, de mundo das ideias e mundo sensível e tal, e da divisão do homem em corpo e alma. Então vamos lá. A alma, ela é a base do ser humano, é a essência do ser humano. O que realmente constitui o ser humano é a sua alma. O seu corpo é um invólucro que vai ser perdido, vai se destruir, vai se corromper com o decorrer do tempo, a partir do dia que a gente morrer. Na verdade, nosso corpo vai se corrompendo no decorrer da nossa vida. Percebam aqui que o Platão ele dá uma resposta para aquele problema entre Heráclito e Parmênides, que a gente discutia em aula, fui lembrar disso agora, que para o Heráclito tudo muda, para o Parmênides tudo está sempre em constante permanência, na verdade, nada se transforma, nada passa por nenhuma transformação. O Platão ele divide o ser humano em 2 e a partir daí ele tem a alma é aquilo que não muda, o corpo é aquilo que passa por transformação. Então, dentro dessa lógica platônica, a alma é a essência do ser humano. É lógico que ele dá uma puxadinha um pouco mais para o Parmênides, mas ele não nega as transformações que o Heráclito colocou. Então, a partir disso, nós temos uma alma, que é a nossa essência. Essa alma um dia passou lá pelo mundo das ideias, contemplou as verdades, contemplou o verdadeiro conhecimento, ela sabe o que é a verdade. Uma vez encarnada, ela acaba esquecendo, umas esquecem mais, outras esquecem menos, e a partir daí o Platão divide a alma em 3 partes. São elas a parte apetitiva, ou sensitiva, tinha um outro nome que agora não me vem, mas enfim, concupiscente, né? A gente costuma encontrar muito esses 2 nomes nos livros, a parte apetitiva ou parte concupiscente, é a parte mais baixa, a parte irascível, que seria a nossa parte intermediária, e a parte racional, que é a parte mais evoluída, a parte mais, que inclusive é a parte que está na parte superior da nossa alma, estaria de alguma forma ligada à nossa mente. A parte concupiscente ou apetitiva. Essa parte está muito ligada aos nossos desejos irracionais, ao nosso lado mais animal, aquilo que está relacionado à nossa sobrevivência, à sobrevivência da espécie. Alimentação, desejo sexual, enfim, essas coisas que são próprias, estão ligadas à permanência da espécie, que qualquer animal, qualquer ser vivo também vai ter. Depois vem a parte irascível, que é a parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E por fim, a parte racional, que como diz o próprio nome, é a parte voltada para a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade lógica, enfim. Cada ser humano é de alguma forma governado por uma dessas partes. Uma dessas partes prevalece em nós. E aí qual que é a proposta do Platão? Criar-se um programa, um sistema educacional em que todos vão passar por ele. Ele talvez seja o primeiro a propor um sistema educacional universal, mas que é, acima de tudo, um esquema, um
um sistema, melhor dizendo, que é seletivo, que ele vai selecionar. Ele vai identificar quais são as aptidões dentro aí das partes da alma para destinar à sociedade, a exercer funções na sociedade. Aqueles que são governados pela parte apetitiva, pela parte concupiscente, são os menos evoluídos dos seres humanos. Para Platão, essas pessoas não podem estar envolvidas com decisões políticas, porque elas não têm capacidade, elas não têm a sua capacidade lógica, a sua capacidade racional plenamente desenvolvida e nem vão chegar nisso. Então essas pessoas têm que ser destinadas a quê? À produção. Vão ser aqueles que vão desempenhar funções de artesão, função de agricultor, enfim, vão produzir aquilo que é necessário para prover as necessidades da sociedade. Então, as pessoas precisam de comida, quem vai produzir? Aqueles que são governados pela parte apetitiva, concupiscente. As pessoas precisam de casa, quem vai produzir? Aqueles que são da parte apetitiva, concupiscente. E assim vai. O trabalho manual, o trabalho braçal, que talvez não exija tanto conhecimento lógico, ele vai ser desenvolvido por essas pessoas menos evoluídas. Aqui a gente percebe que, de alguma forma, é onde nasce, ou talvez ganhe força, aquele preconceito fortemente existente ainda hoje, de que o trabalho braçal ele é menos qualificado. E que, aquelas frases que a gente escuta, escuta às vezes, que as pessoas falam, é de uma forma bastante preconceituosa, mas um preconceito que está arraigado na nossa sociedade. Se você não estudar, você vai virar lixeiro. Em outras palavras, é isso. A pessoa que não tem a capacidade educacional bem desenvolvida, a capacidade intelectual bem desenvolvida, vai desempenhar na sociedade as funções de base, simplesmente. Funções que exigem esforço físico, mas não intelecto. O segundo grupo da sociedade são aqueles que são governados, são conduzidos, são coordenados pela parte irascível. Esses são, para Platão, os mais aptos a estarem, a desempenharem a função de defesa da sociedade. Então são aqueles que vão estar aptos para o exército. Também não devem exercer uma função de governo na sociedade. Não têm essa capacidade. Eles são pessoas para defender, vão se destacar pela coragem, pela força, mas eles não vão servir para governar. Eles estão, de certa forma, não só hierarquicamente, mas existencialmente, metafisicamente, num degrau acima dos outros, mas ainda assim eles não estão aptos para governar. E para governar realmente a sociedade, os que vão ser mais aptos para isso são aqueles que são governados pela parte racional, que, de acordo com Platão, é o filósofo. Então a ideia de sofocracia, que eu citava no vídeo anterior, é isso. É que o filósofo é aquele que vai governar a sociedade. Vai governar porque ele quer? Não. O Platão está falando isso porque ele é um filósofo, ele se reconhecia como um filósofo e ele queria chegar no poder? Não, pelo contrário. Pelo menos o que está escrito nas obras dele não é isso. Ele vai dizer que é exatamente o contrário. O filósofo, o que ele menos quer é se envolver com os assuntos da sociedade. Porque ele está lá preocupado, ainda mais na visão dele, de que existe um mundo das ideias, que é onde está a verdade eterna. O filósofo está ali preocupado em ficar teorizando, tentando relembrar as ideias, tal. Até porque, para o Platão, a morte é o momento em que a alma se liberta do corpo e aí ela vai voltar lá para o mundo das ideias e contemplar a verdade. Então, ou seja, o que menos o filósofo quer é estar ligado ao mundo material, ao mundo sensível, ao mundo das coisas. O filósofo quer voltar lá para o mundo das ideias. Só que, como não tem ninguém mais apto do que ele para governar a sociedade com justiça, porque ele é o tecnicamente mais bem preparado para estar governando a sociedade, então o filósofo faz um sacrifício, deixa de lado o seu desejo pessoal, que é ficar teorizando, pensando no mundo das ideias, e vai governar a sociedade. No fundo, é uma sociedade que cada um coloca à disposição do bem comum aquilo que tem de melhor. Os que têm a força física
né, voltada para a produção, vão produzir pensando no bem de todo mundo. Os que têm a coragem somada à força física vão defender a sociedade. E os que têm a capacidade racional vão ser aqueles que vão governar pensando no bem de todo mundo. Então é uma sociedade que é equilibrada dentro do pensamento platônico. É uma visão interessante. Não vou dizer que eu concordo, não vou dizer que é válido. Aliás, o Platão parte de uma premissa que para mim é inaceitável, como eu já disse no vídeo anterior, que nós somos naturalmente diferentes. E quando ele diz diferentes, diferentes num sentido hierárquico. Tem pessoas que são mais evoluídas do que as outras. Eu particularmente não acredito nisso. Mas a ideia de ter no governo pessoas preparadas é bastante válida, ainda mais levando em consideração o momento que a gente está vivendo. Mas o Platão, ele parte de uma ideia de que o filósofo é aquele que está mais preparado para governar a sociedade. É aquele que vai governar pensando na justiça. É claro, dentro do pensamento dele, tem toda uma questão de ética, que dentro do pensamento platônico, a pessoa, o filósofo, ele tem também a ética sendo desenvolvida. Né? A pessoa que se deixa levar pela razão, ela não é só inteligente, só capaz, mas ela também é ética por si. Né? Isso eu trabalhei com o pessoal que é dos segundos anos, mas eu não vou ficar me aprofundando muito nisso, porque vem do pensamento socrático. O Platão, ele pensa a mesma coisa. Então, ou seja, a pessoa que se deixa levar pela razão, ela vai governar pensando na justiça, pensando no bem de todos. Aliás, todos vão fazer suas ações, vão fazer suas atividades, vão exercer suas funções, pensando no bem de todos. É uma ideia, como eu disse, ela tem suas nuances que são interessantes. Não vou dizer que é uma ideia que eu concordo ou que tem fundamento. Né? Já disse lá no vídeo anterior o quanto eu concordo com a democracia. Mas tem sua lógica, e principalmente pensando no que Platão viveu com a democracia, há uma certa tendência, muitas vezes, quando a gente se decepciona com a democracia, de querer um regime em que, de repente, aqueles que são capazes possam governar. E aí, como eu já disse, talvez a grande solução para a questão democrática é a gente realmente buscar investir em educação cidadã, em que as pessoas possam saber o que realmente é útil, é necessário para elas e a partir daí poderem dar opinião. Mas aí eu já estou fugindo bastante do assunto. O que eu quero que fique claro é isso, que para o Platão a essência da sua sociedade é essa divisão natural dos seres humanos, né, de acordo com as partes da alma, e que o governante é aquele que vai governar, é aquele que deve ser o governante, aquele que é mais bem preparado, aquele que está mais evoluído e que vai governar pensando na justiça. E aí ele vai ordenar uma sociedade justa, uma harmonia na sociedade que vai surgir da justiça. Com isso eu encerro, então, esse segundo vídeo voltado para os terceiros anos, e praticamente também aqui eu já estou meio que encerrando a matéria do primeiro bimestre, mas também iniciando a matéria do segundo bimestre. Eu quero retomar um pouco ainda essa ideia das desigualdades como uma questão natural no pensamento platônico, porque quando a gente entra na matéria do segundo bimestre, a grande discussão que o caderninho do aluno traz para a gente é se a desigualdade ela é algo natural ou se ela é algo construído. E aí a gente vai opor ao pensamento do Platão o pensamento do Rousseau. Mas o que eu quero que fique claro agora são essas ideias aí que eu trabalhei e como ele entende a sociedade. Então, com isso, eu vou encerrando esse vídeo. Me despeço aqui, tá? Vou fazer uma de youtuber e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, tá? Só não vou pedir para comentar porque a aba de comentário está desativada e vai ficar assim. E com o tempo, tá? Mais para frente eu quero ver se a gente marca uma live, se for necessário, para tirar possíveis dúvidas de vocês, né? Principalmente dos meus alunos. Aí, óbvio, eu vou abrir a aba de comentário, vou ver como é que faz direitinho, porque principalmente live eu não estou acostumado, para que vocês possam tirar dúvidas de maneira geral. Mas é isso, e assim eu me despeço.